Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Conexão Diamante. Aqui a gente está hoje no quarto episódio e para esse episódio chamei a Isadora Sega, designer, que ela vai se apresentar aqui. Para você que está chegando agora, nosso podcast ele é voltado para as empreendedoras ou quem está se organizando para empreender ou quem já tem a sua empresa, seja há muitos anos e quer sempre se atualizar, quer ter mais conhecimento. Então aqui eu sempre trago especialistas nas suas áreas para agregar para vocês. E hoje eu vou pedir para a dona Isadora se apresentar, o que ela faz. Vamos lá, vamos participar. Michele, primeiramente eu quero agradecer muito pelo convite de estar aqui. É um prazer enorme a gente ter essa conversa e também a gente esclarecer algumas dúvidas das pessoas em relação a o que ela quer transmitir, o que ela não pode transmitir. Então, eu estou muito feliz. Eu sou Isadora Sega, eu tenho uma empresa de design de marcas, que é a Etera Design. E eu já atuo nessa área há 8 anos. Então, assim, eu já tenho bastante experiência, mas eu sempre continuo me aprimorando, estudando. Até ano passado era a Isadora Sega Designer, mas aí eu quis transmitir um pouco mais dessa essência que eu gosto de trazer, de que a sua marca, por mais que ela tenha que passar por algumas modificações pela vida, mas a conexão que ela vai fazer com as pessoas vai ser eterna. Por isso que o nome é Etera, que ela vem de eterno, desse sentimento das pessoas que eu quero transmitir para as pessoas. Maravilha! E a Isadora é da minha terrinha, né? Ela é de Santo Antônio da Platina, mas não foi de lá que a gente começou a conversar, né? Ela era amiga do meu irmão. E aí eu já estava aqui em Londrina, meu irmão também, Isadora também. Morando, sendo vizinho, Tudo né? bem. E no momento que eu precisei fazer uma marca, fazer o meu design, o meu irmão falou, com certeza eu faço com a Isadora. E nisso já foi pro 7, já vários, por aí, a gente já perdeu a conta. Não, é uma Michelle, é uma mulher empreendedora que ela, toda umas 3 vezes no ano ela fala assim, Isa, vamos fazer tal coisa, fazer identidade, eu só aceito. Às vezes faço do zero, às vezes faço alguma modificação, vejo a necessidade, porque a gente muda e eu percebo, né, que a marca tem que mudar junto, Ela tem que se adequar conforme a gente está. E aqui também a outra da Isadora, vocês estão vendo que está acompanhando os outros episódios, né, a edição Diamante, a mais nova. A última. E também eu sempre indico, né, para os meus clientes a Isa, e vocês vão entender no decorrer aqui por quê. Então já começa falando, Isadora, da sua trajetória, como que você caiu nesse mundo. Eu acho que você sempre fala, né, quando a pessoa tem um brilho no olho do que ela faz, do que ela fala, ela empolga, e aí a gente quer comprar da pessoa, não é o serviço sim, né, o serviço, mas a gente... Quando a pessoa é apaixonada, é muito estranho. Então, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, se fez outra coisa antes, já foi nisso, conta pra nós. Eu entrei na faculdade de artes porque eu queria ser fotógrafo. E então eu falei, vou fazer fotografia de artes visuais multimídia, que engloba toda essa parte de design, foto, vídeo, edição. E foi na faculdade que eu me apaixonei pelo design, que eu olhei para o design assim, e cativou, sabe? Então, quando eu me formei, o primeiro trabalho que eu consegui foi um trabalho de design. Só que eu acho muito engraçado que eu falo que na faculdade a gente só aprende a teoria, porque é na prática, é no mercado de trabalho que a gente aprende na prática, né? Precisa ser feito. Então, quando eu me formei em 2017, eu entrei numa empresa, só que eu já comecei a estudar sobre identidade visual, porque eu gostava muito dessa área, eu achava ela mais impactante do que só fazer banner nas mídias sociais, sabe? Eu queria alguma coisa que realmente mudasse o que as pessoas estavam precisando de ajudar as pessoas. Eu fiquei nesse emprego 5 anos de design. O que aconteceu nesse emprego? Eu aprendi tudo sobre o design, eu aprendi a fazer vídeo, eu aprendi a fazer site, sim, eu tive que aprender tudo. Mas por trás eu comecei a pegar clientes desse meu estudo, os freelas, né, que a gente fala. Comecei. Daí cada trabalho fixo que eu entrava ou saía, a minha empresa já estava se formando ali, porque as pessoas queriam fazer comigo. Eu acho que também muito é porque eu sempre gostava. Tinha essa energia, esse brilho de fazer. Então, quando você isso foi em 2017. Quando foi em 2022, eu estava trabalhando em 3 empregos fixos diferentes e com a minha empresa de identidade visual, que ela já estava no mercado, ativa. E eu tive um burnout, porque eu não aguento. Porque assim, como eu gostava muito do que eu fazia na minha empresa, mas eu tinha que fazer para as outras empresas, que não era a minha linha,
quando a gente não faz o que a gente ama, a gente adoece. Essa é a verdade, né? Depois que eu saí desse burnout, passei essa fase, eu pensei assim, meu, eu vou me dedicar 100% à minha empresa, porque é uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que se não me tirarem na cadeira, eu faço de manhã, tarde e à noite, sabe? Eu adoro. Então já vai fazer 3 anos que eu tô focada só na Etera agora, né, que era a Isadora. E assim, posso dizer pra você que esses últimos 3 anos que eu foquei só na minha empresa foram os melhores anos da minha vida, assim, porque eu realmente pude. Sabe quando você pega um trabalho e você quer entregar 100% dele, você quer entregar qualidade, eu nunca mais fiz uma coisa por fazer, gente. Tipo, ai, Deus, eu preciso fazer por fazer. Cumprir prazo, cumprir tabela, né? É, exatamente. E outra, como as empresárias, a gente trabalha pra gente, né? Então eu coloco os meus prazos. Tipo, eu sei que eu demoro tanto tempo pra fazer isso. E eu nunca atrasei um trabalho. E eu nunca entreguei coisa com qualidade ruim. Uma coisa que eu gosto de falar nas reuniões, e que é muito verdade, é que assim, quando eu ofereço plano de identidade visual, eu sempre deixo aberto para as pessoas que elas podem fazer, quando eu entregar a logo, elas podem fazer qualquer tipo de alteração, mas que as pessoas não usam. Tipo, ó, ninguém usa, mas você pode fazer. Então, tipo, isso é muito legal, porque é verdade. Hoje eu cheguei num patamar que eu consigo sentir exatamente o que a pessoa precisa para a empresa dela. Nem ela sabia que ela. Nem ela sabia. Essa última, né, que eu fiz do Conexão Diamante, acho que eu nem cheguei a preencher o briefing, Não, né? você só lançou a ideia. E aí já me conhecia, ela falou, ó, espero não preencher ainda não. Vamos ver se eu acho que eu peguei aqui, vamos lá. E saiu, óbvio, melhor do que eu imaginava. E falando, né, aí você faz tanta identidade do zero, se você tá começando sua empresa ou já tem, mas nunca parou para pensar nas cores, na logo, na voz, no estilo, né? São vários detalhes que são utilizados ali. A especialista tá atenta a tudo isso, a gente só olha e acha e sente e vê alguma coisa com esse conjunto de fatores. Mas vamos imaginar a pessoa que ela começou o negócio dela, e aí uma gráfica fez lá pra ela, ou ela pegou na internet um desenho lá, se vira, né? Para poder ter uma logo, ter uma escrita. O que você vê hoje, assim, quais seriam os sinais que ela está precisando de uma nova identidade de verdade, né? Porque você faz. Por que o nome é identidade? Igual a gente tem o RG, tem o CPF, é algo que mostra quem a gente é mãe. Então, em algum momento, a pessoa sentiu que ela está precisando. O que você percebe? Quais são os sinais que a nossa telespectadora tem que estar atenta que ela realmente precisa dessa identidade para hoje? Ó, uma coisa que eu não sou contra o uso do que as ferramentas da internet nos disponibilizam, principalmente para quem está começando do zero, não tem como iniciar financeiramente nisso. Então, tipo assim, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que vende brigadeiro no farol. Ela começa vendendo brigadeiro no farol e ela faz uma logo ali no Canva só para Já é um diferencial. já é um diferencial, vamos dizer assim, só para ela marcar, porque as pessoas que normalmente querem fazer uma logo é porque elas querem colocar o telefone e o Instagram para se identificar. Só que assim, daí essa pessoa que vende brigadeiro na rua, ela não sai muito bem. E daí ela pensa assim, nossa, eu vou começar a fazer encomenda, por exemplo, começar a fazer encomenda para vender no delivery ou entregar. A partir do momento que você já é reconhecida, é o momento perfeito para você criar uma identidade visual. Porque as pessoas. Porque se você, quando você já tem um público que te conhece pelo que você vende e você, além de vender uma coisa boa, transmite uma imagem boa, logo no começo, isso já dá uma confiança das pessoas. Entendi. Uhum. E então, por isso que eu digo, as ferramentas que tem na internet que facilitam as pessoas a utilizarem de parte do design, no começo eu não sou contra. O pessoal que faz logo no Canva, faz tudo no Canva, né? Mas uma coisa que eu preciso alertar as pessoas que utilizam o Canva para fazer suas logos, para fazer tudo, é que lá, além de não ser uma coisa única, você não vai fazer uma logo lá e só você vai ter. Tem essa parte. Só que tem a parte também que tudo que você usa lá, se você estiver usando para ganhar dinheiro, você pode ser processado pelo designer que fez aquela arte. Porque muitos daqueles designers são
o pessoal faz a arte e bota para vender lá. Mas você não pode usar falando que é seu. Então pode ter processo de direitos autorais. E isso, às vezes, eu acho que muita gente não sabe, sabe? Isso, tanto o Canva quanto o logo que você pega na internet, no site Superpig, todos esses têm um negócio dos direitos autorais. Muito bom. Até entendendo que eu sei que até tem inteligência artificial hoje que cria para a pessoa do zero, mas pensando assim, a pessoa, ela foi lá, tentou fazer e tal. O que você percebe que são os principais erros? Já entendendo esse é um deles, né? Você não saber a origem, então você pode estar correndo risco sem saber. Mas quais são os principais erros de quem tenta fazer sozinha? O que ela está correndo risco? Além desse primeiro ponto que a gente conversou, também a pessoa que não entende do design e tenta fazer por conta própria, ela vai passar muito mais uma imagem de uma pessoa que é desleixada, que não se preocupa com porque a identidade visual é a sua imagem, é a imagem da sua empresa. E muitas vezes o pessoal pensa, quanto mais informação a gente colocar, mais a gente transmite e passa para o cliente. Só que tem que ter toda uma estética visual para não passar poluição visual, para mostrar o que você quer transmitir para as pessoas. Esse também é um dos erros que acabam acontecendo. Daí acaba aparecendo que as identidades visuais são muito antigas, porque tem letra de forma com manuscrito, é muito poluição visual, isso acaba afastando os clientes também, assim, eles não conseguem enxergar a qualidade do seu trabalho. É o que eu vejo muitas, que eu atendo muita microempreendedora que, né, para começar ela fez, ou alguém fez para ela ali, e aquelas coisas muito coloridas, que aí passa até uma infantilidade, às vezes, né? Mas assim, aquela coisa, no começo, às vezes a pessoa não tá com aquela disposição financeira para investir nisso. Claro que se você já quer começar em outro patamar, que foi, né, as que eu fiz sempre no começo, já vamos lá. Porque eu já tinha um posicionamento muito claro do que eu queria passar, né? Então não adiantava, na minha cabeça, eu queria atingir tal público. Sim. E a minha identidade não bater, porque aí não é um pouco do que a gente falou no episódio também da consultoria de imagem, né? Que a gente fala de nós, mas a empresa também, ela tá, quando a pessoa pensa em Conexão Diamante, quem já conhece, ela tem algum lugar do cérebro que ela guarda. O que lembra? Não, conexão empresária. Eu já tenho conexão hoje em dia, principalmente aqui em Londrina. Conexão é o network, é a conversa, porque aqui em Londrina, esse ano passado, esse ano, o foco ficou muito grande, né? Então, e diamante é tipo uma conexão das duas melhores, as brigas, né? E aí tá aqui, né, todos os detalhes. E isso, eu liga, eu olho, eu crio uma imagem na minha cabeça, no inconsciente registra, né? Você foi intencional para fazer o que eu pedi para você. Então eu vejo que às vezes a pessoa ela quer, por exemplo, vamos falar até da própria confeiteira, né? Ela tem só ingrediente top, então ela não é qualquer uma. Sim. Ela já se posiciona no valor também diferenciado, mas a apresentação ali, que é a tua identidade, seja para o Instagram ou a própria embalagem, né, que você falou, adesivo como cartão, é de uma coisa que não passa isso, não passa, que é a verdade. Exatamente. E aí ela, até a questão do quanto ela vai cobrar muda, né? É isso que eu acho que é tão importante, assim, porque assim, você não vai conseguir cobrar um valor alto se a sua identidade visual for feita de qualquer jeito. Porque as pessoas vão achar que o seu trabalho é feito de qualquer jeito, sabe? Eu até comentei, conversando aqui um pouquinho antes, né, de cases mesmo, de empreendedora, assim, que impacto que uma boa identidade visual causa? Se você tem algum relato para falar de alguém que comentou alguma coisa, que ela ou fez um rebranding, que fala que é renovar, né, sua identidade, ou mesmo do zero, alguém já te relatou que teve alguma coisa assim? Olha, eu tenho alguns feedbacks, vamos dizer assim, né? Mas acho que o que mais me marcou foi uma nutricionista lá de Santo Antônio, da Platina Lorena Coelho, né? E ela tinha uma identidade visual já, e ela já atuava no mercado, só que ela falou que não transmitia ela, porque ela achava que era muito comum. E ela tem, tipo, ela tem a personalidade dela, e ela também queria transmitir fortemente a parte da nutrição, mas sem ficar muito medicinal, dizendo assim.
Então, quando a gente fez o rebrand dela, assim, eu fiz esse rebrand em 2021 e ela usa até hoje essa identidade visual. E eu adoro quando ela posta os stories, né? Curtindo todos. E também, ano passado, eu comecei a trabalhar para a Catucci, fazer a cada 3 meses a gente faz a identidade visual das coleções que eles vão vender. Então, assim, eles já tinham o pessoal fazendo para eles essa parte. Só que daí só a gente queria fazer um teste com você, que a gente já ouviu falar muito bem, que você consegue transmitir mais fluidamente. Não, beleza. Eu fiz a primeira, eles amaram, eu amei também. Eu amo amar minhas iniciações. Gente, eu adoro quando eu olho e fico assim, cara, ficou incrível, eu amo. E daí esse ano eu já tô fazendo da coleção Primavera e Verão, dele 2 meses. Então, assim, eu tenho várias historinhas, assim, sabe? E uma das coisas que as pessoas relatam muito é que essa questão das pessoas verem o valor. Por exemplo, assim, elas falavam assim, nossa, Isa, cada identidade visual que eu tava antes, aparecia um público muito que aparecia e só falava assim, Quanto que é? oi, quanto que é? E sumia. E daí, quando eles mudaram a identidade visual, eles falaram que o público ficou mais seleto. Só aparecia clientes que realmente viam que o trabalho dele era de qualidade só pela identidade visual. Então, assim, conseguia transmitir que o trabalho era de valor, não tinha mais clientes que chegavam e falavam, quanto que é? Isso ia, entendeu? Então, tem essas questões. E às vezes a pessoa ela investe em móveis, ela investe na fachada, ela investe em local físico, né? Ela investe em várias coisas e a identidade, que o valor que ela põe e o que ela vai receber em troca depois é muitas vezes, como a gente está colocando a questão do valor que dá para a marca, é uma coisa que vai durar muito tempo, ela não enxerga como investimento. Ela acha que é um gasto, não, isso que não precisa porque eu dou um jeito. Mas esse dar um jeito custa muito caro. E aí ela tem que. O que acontece? Depois ela tem que se forçar, fazer muita coisa para vender no preço que ela quer. Ou acaba tendo que baixar o valor, baixa a margem, baixa o lucro, porque o todo dela não transmite. Então, às vezes ela gasta com coisas que não precisaria no momento. Principalmente hoje eu vejo com o online, né? Que é a nossa vitrine. Não adianta. Vamos comentar o lugar? O que é a primeira coisa que você faz? Olha o Instagram da pessoa, bebê o site, sabe? E quantas vezes eu deixei de comprar coisa no iFood por causa da logo? Que eu olho assim, nossa, não deve ser bom o lugar. Exatamente. Não importa a nota, não é verdade? Está lá 4,9, daí você vê um lanche com bracinho e perninha, assim, um filezinho, você vai comprar? E eu já não olha outra coisa, se é a foto do cartão que usa, porque se ele não tem uma preocupação de alguém ajudar, não quer dizer que todo mundo tem que saber tudo, mas uma pessoa que faça o mínimo ali, ela vai ter essa preocupação com o meu lanche. Exatamente, o que vai ter no meu lanche, né? Uma coisa que diferencia as pessoas que realmente estão focadas em melhorar o seu negócio das que querem dinheiro fácil e rápido é o seguinte. Quando uma pessoa sabe a importância de uma identidade visual, isso muda uma chave na cabeça dela, porque que nem hoje em dia, o público que vem até mim, eles sabem exatamente o que eles querem. Eles chegam e falam assim, ó, eu tenho tal negócio, eu preciso de uma identidade visual que transmita isso e isso. Tá tudo certo. Agora, quando aparecem esses clientes que não sabem o que querem, eles falam assim, ó, eu não quero preencher briefing, porque eu não sei o que eu quero, mas aí eu não quero fazer reunião também. Meu, é 100%. 100% das pessoas que não têm interesse de saber o processo criativo, de tudo, elas não conseguem evoluir profissionalmente, entendeu? Porque, para quem sabe, né, o briefing é o que a Isadora manda um documento, né, um formulário para explicar o que eu quero passar para a minha marca. Então, é muito diferente. Se eu fizesse uma marca divertida, por exemplo, não seria isso aqui que ela queria para mim. Se eu fizesse uma marca que atingisse jovens, adolescentes, também Extrovertida, alegre. já seriam outras políticas. Já o que eu coloquei, eu queria uma marca, eu sou muito minimalista, Uma marca madura, elegante. O sério é nesse sentido, assim, de Até assim, não precisa longevidade. longevidade, né? Até porque
Por exemplo, uma logo que eu tive na primeira que a Isadora fez pra mim era com pink. Era pink. Eu era pink. Hoje ainda tô de rosa, mas hoje já tô em outra fase. Hoje é uma rosa mais fechada, assim. Porque o meu tudo era pink, era tudo muito alegre mesmo, Aham. coisa diferente. Eu E a época era diferente também. também. Era uma época que lembra que a gente conversou que as cores dos stories do Instagram estavam legal? Tava tudo tipo, Tudo colorido, porque cada um queria se identificar com uma cor. Então, tipo assim, e também era. Foi essa época que você começou a trabalhar com mulheres? foi Foi o começo. Então, foi pra chamar atenção. O que que o Rosa faz? Ele pega o público feminino e faz. Tanto que, hoje em dia, você também trabalha com o público feminino, só que mais seletivo. Exatamente. Empresárias que já estão começando, mas já sabem o que querem fazer, né? Então, e na época era uma flor, Era uma flor. chamava uso de flor. Tinha um pote, inclusive. Tinha a tulipinha, então eu tinha, hoje já é né, o diamante mesmo, com esse e tal. Então, eu mudei a minha empresa, né? O que eu queria, tu mudou. Você mudou. Exatamente. Você amadureceu. E isso a gente trouxe para a Conexão Diamante. Transmite o que você é hoje. E é isso que as pessoas precisam entender. Que se você tem uma empresa, eu tenho certeza que você quer transmitir para sua empresa o que você enxerga dela. Porque eu falo que as empresas, elas são humanizadas. Porque não tem um cliente, tipo, que nem, por exemplo, eu gosto muito de Nike. Não compro muito, mas eu gosto muito. Mas por que eu gosto da Nike? Porque eu sinto que ela me motiva. Aquela logo dela fazendo movimento me motiva a me movimentar. Eu criei uma conexão com ela, de fazer esporte, de me cuidar. E toda empresa tem essa questão da conexão, da humanização, de fazer a pessoa se conectar com ela pelo que ela transmite para a pessoa. E aí é uma palavra que eu usei aqui outro momento, mas é ser muito intencional. Nossa. Quando eu tô falando de negócio, né, a Isa participa do nosso grupo também, do Focação, que é de empreendedoras do Manaus. E eu falo para as meninas, não adianta você se esforçar um monte, fazendo coisas aleatórias, se você não é intencional. Então, eu vejo, por isso que já indico direto para suas empreendedoras, às vezes a pessoa não percebe que o próximo investimento dela deve ser na identidade. Sim. E eu, como mentora ali, eu falo, ó, o teu momento é esse, porque se você trabalhar, e forçar as pessoas a verem o que você quer que elas vejam, não dá. Então, Sim. isso vai cortar caminho. Exatamente. É como você deu o exemplo aí do seu cliente, né? Um atalho para atender quem ele quer. Quem ele quer. Seja jovem, seja adulto, seja um público quem vende high ticket ou quem vende algo mais acessível. Então, já é uma maneira de, inconscientemente, né? Uma coisa que acontece no cérebro, você não precisa escrever que essa é uma marca ali. Só de olhar. Né? Então, corta a imagem, ela atinge lugares do cérebro que o escrito não atinge. Então, ela te ajuda muito mais rápido a tomar uma decisão. E engraçado nisso, porque assim, ó, até ano passado, é assim, gente, eu amo trabalhar, eu amo pegar as identidades visuais e fazer. Mas até ano passado, a Miki, eu tô participando do grupo da Mi e ela tá me ensinando a ser mais intencional e tudo. Até ano passado eu tinha uma identidade visual que eu fiz em 2018, tava com ela lá, só que eu já vi que ela não atendia mais o público que eu tava querendo, porque ela era rosa, ela era uma marca que queria transmitir mais o afeto que eu tenho pelos clientes, pelo trabalho dos clientes, a minha dedicação. Só que, o que aconteceu? Em dezembro eu decidi, tipo, ano que vem eu quero ser intencional, porque eu comecei a participar das coisas da Mito. E eu pensei, eu preciso desvincular a minha imagem da minha empresa para eu conseguir alcançar o público que eu quero, que são as pessoas que precisam de rebrand e os empresários, as grandes empresas. Por isso que eu criei a Itera. E a Itera tem uma estética de tipo autoridade. Ela é um preto, daí tem uma cor de areia, assim, um branquinho areia. Ela transmite essa questão de atemporalidade, porque se a gente pensar, a areia é a coisa que mais dura no mundo, né? Então, é a intenção. Então, hoje, todos os eventos que eu vou, as minhas roupas são pretas por causa da minha identidade visual, que é o impacto que eu gosto de trazer para as pessoas. Isso também tem a ver com a Consultoria de imagem. consultoria de imagem, mas assim, eu uso preto e dourado por quê? Porque são as cores da minha identidade visual e eu sei que
gera um impacto nas pessoas. E é isso que eu gosto de transmitir. Exatamente. Então, acredito que, como outros fatores, né? Mas se você quer ter algo que você vai transmitir o valor, o que você quer, não é o que Isso. um aleatório, entendeu? Você criar um espaço na mente das pessoas, a identidade ajuda muito, né? Uhum. E o que você recomenda, assim? A pessoa, ela ainda tá meio perdida, vou pegar esse caso aí já que você falou, que às vezes a pessoa tá se decidindo e tal. Antes até de fechar a identidade, o que ela pode fazer para ela já chegar depois mais certeira do que ela quer passar? Uhum. Não sei se ela olharia outro, tem referência, você faz essa Uhum. parte também, o que dá para recomendar assim, para pessoa? Então, quando a pessoa, ela não. Porque às vezes as pessoas não sabem o que querem porque estão em dúvida numa área de qual seguir, ou realmente não tem muita referência visual que elas gostam. Nem ela sabe que ela Nem ela gosta, como que é disso aí para trabalhar? O pessoal acha que o designer lê a mente, fala assim, ó, eu quero pra mim, você faz. E não é assim que funciona. Entendi. Então, assim, o pessoal que tá em dúvida na área, eu falo pra eles tirarem tempo pra eles verem qual área que eles querem seguir certinho. Escolheu a área que quer seguir, ou já sabe a área que quer seguir, eu indico muito o Pinterest, que lá tipo, tem referências maravilhosas do mundo inteiro. Então, você pode pesquisar da tua área, o que o pessoal está usando na tua área, ou até de áreas totalmente diferentes, mas com uma estética assim. Ah, identidade visual minimalista elegante, ou identidade visual minimalista alegre. Você pode pesquisar assim e ele te entrega tudo. Então, eu indico muito o Pinterest quando as pessoas estão em dúvida e sempre dá certo, assim, pra... Muito bom. E vamos entender o seguinte, né? A pessoa está ouvindo, ela não entendeu o valor do seu trabalho, tudo, mas realmente, né, ela está num momento que ela não consegue se organizar para investir e tal, beleza. O que você fala assim, além, né, dessas pesquisas do visual, de referência, o que ela tem que estudar, o que você, pensando nas coisas que você entrega para a pessoa, né? Que tipo de coisa que ela tem que pesquisar e ir atrás para poder fazer algo mais coerente com o que ela quer passar. Entendi. Ó, eu acho muito importante a gente entender alguns pontos. Um dos principais é o arquétipo. O porquê que você escolheu essa profissão, ou por que você montou essa empresa. É para cuidar das pessoas? É para ensinar algo para as pessoas? É para governar? Então, tipo, os arquétipos, eles ajudam muita gente a definir sentimentos. Tipo, a pessoa, ela é ela, por exemplo, uma enfermeira que faz procedimentos, ela vai na casa das pessoas, ajudar as pessoas, e ela é uma heroína, tipo, ela tem dois arquétipos. Então, assim, o cuidador, ela vai, por ela ser uma enfermeira e ela querer transmitir uma coisa mais carinhosa, então a gente vai lá e vai usar um rosa fechado para transmitir esse carinho, mas sem usar coisas que infantilizem, entendeu? Então, os arquétipos é a principal coisa. A segunda coisa é a gente usar a psicologia das cores, que tanto que tem milhões de artigos sobre isso, livros, e outras áreas utilizam isso, né? Porque a psicologia das cores a gente tem que entender para saber o que a gente quer transmitir. Por exemplo, se essa enfermeira faz uma identidade visual vermelha, você vai pensar, meu Deus, ela vai terminar de medir e deixar doente, né? Ou, por exemplo, um advogado faz uma identidade visual amarela neon. Não tem, por exemplo, o azul passa sobriedade, passa sabedoria, então, por isso que muitos advogados usam azul. As mulheres advogadas gostam do vermelho fechado, porque passa um poder, passa uma sabedoria também. Tipo. E uma cor, ela não tem só um significado. Uma cor pode ter N significados. Depende da composição com outras cores, entendeu? Então, tipo assim, o azul, por exemplo, azul com verde, o azul com branco, pode ser da saúde. Um azul com dourado já é mais elegante, já é mais elegante. Já transmite, já me lembra muita você de joia. Entendeu? Então, você escolhendo duas cores que podem transmitir o que você quer transmitir, isso também é muito importante.
E o terceiro ponto, para mim, é o mais importante, porque assim, eu sou uma designer tipográfica, né? Eu gosto de trabalhar muito com as fontes, fazer brincadeiras com as fontes que eu diga, né? Tipo, fazer essas operações aqui para você sentir melhor. Você tem uma logo de um advogado, azul e dourado. Daí você pega e coloca um Comic Sans, que é das antigas, eu não sei se você vai saber. Tipo, aquela, A mais divertida do Word era a Comic Sans. aquela que é redondinha, assim, tipo, não vai passar nada, né? Ou também você pode pegar. Ai, tem umas referências muito boas na internet sobre isso, né? Mas você pega, por exemplo, um dentista. Ele quer uma fonte negrito e um dente, assim, totalmente diferente do desenho da fonte. Isso, ó, vamos dar uma olhada aqui na conexão. Quando eu fiz essa logo aqui, eu já pensei na estrutura da fonte, para ornar quando você olha. Porque às vezes você olha uma identidade visual, a logo é feita de um jeito e a tipografia é totalmente Imagina diferente. isso que você falou, imagina aqui super grosso, ou mais arredondado, e a fonte assim, ou o contrário, né? O Exatamente. desenho todo geométrico, e aqui todo cheio de traço. Que Exatamente. poderia ser, mas não combina. Daí, se você ver, ó, eu prestei atenção que nem, ó, aqui na sua logo, lógico que a gente tem diferenciações de grossuras aqui, né? Mas a grossura mais forte eu tentei chegar perto. Pra... Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes da identidade visual. E as pessoas, às vezes, não é comigo porque o pessoal entende esse processo que eu faço, mas tipo assim, eu gostei da fonte, mas a logo eu quero um desenho feito à mão. Por exemplo, aqui se você chegasse, eu quero um diamante feito à mão com os passarinhos. Você teria que mudar a fonte. Teria que mudar a fonte, entendeu? Então, isso aqui é muito importante para a identidade visual. E aí é isso, né? Tem todo, vamos dizer assim, no YouTube, se pesquisar, tem. Mas aí vem uma questão Anos de estudo. e até de economia mesmo, tem esse dinheiro, com sempre coloco. No primeiro certeza. episódio aqui, que foi com a Tainara, né, da contabilidade, da gestão financeira, Aham. a gente falou muito do que você economiza de Muito. tempo, de dinheiro, de energia. Dor de cabeça, porque as pessoas, que nem. Um monte de gente fala assim pra mim: olha, eu até gosto de ficar brincando lá no Canva, mas eu não tenho tempo e eu preciso fazer as coisas andarem, né? E outra coisa que é, falando do seu trabalho especificamente, é essa parte da produção até do dia a dia mesmo, né? Porque aí você se compromete a utilizar sempre uma mesma linha, porque outra coisa, para quem trabalha com, principalmente com coisas mais visuais, a própria comida, ou beleza, aí você entra, vamos falar do Instagram, que é o mais comum, né? Aí tá cada dia uma fonte, cada dia uma cor. Exatamente. Aí o que você não demonstra? Você não demonstra que você tem Constância. linearidade. Agora, se você trabalha com estética e ali a tua principal vitrine, se você capta muito online, ou quer captar online, ela tá totalmente anti-beleza, anti-estética. Exatamente. Não faz sentido. Então, eu vejo que tem que ter essa preocupação. Claro que é o objetivo de cada um, né? Então, tem aquela pessoa que ela prefere realmente investir em outras coisas e tal, só que ela vai colher os frutos da onde ela vai colocar energia, né? Então. E uma vez eu vi uma coisa de uma colega designer minha, que eu tenho muitos colegas designer online, a gente adora compartilhar cursos, Às vezes nem conhece, ela nem conhece, mas assim, a gente se inspira no outro. E ela tem um segmento de fazer stories que ela vai nos supermercados e mostra as identidades visuais que mais impactaram elas. Porque, gente, o lugar que mais tem identidade visual no nosso dia a dia é no supermercado. É que, como é do dia a dia, a gente não para. A gente não para. E eu tenho certeza que você já pegou um produto pela embalagem e não pegou o outro, porque você falou, nossa, isso aqui tá uma cara de ser melhor, não é verdade? Então, assim, tem tudo isso que a gente não presta atenção. Tem um café que ele chama Lore. Eu Aham. sempre achei a coisa mais linda da embalagem. Eu provei, eu não fazia ideia de onde que era. Não era conhecida, que daí você começa a ver se acha conhecido. Mas, primeiro com o nome já, né? De Aquele que é mais. manuscrito, assim. Letras douradas na embalagem e tem a cor do café ali. Por outro lado, tem um café que eu gosto muito, mas a embalagem dele é meio assim, reciclada.
E aí, pra servir pra alguém, se você quer, tem a bandeja bem bonita, dourada, preta e tal. A cápsula é feia. Você foi escondido assim, né? Eu fiz com por exemplo, a cápsula do Starbucks. Ela é muito maravilhosa. Ela é bem do Nespresso mesmo, assim, né? Mas esse eu gosto do café e tal, mas assim, o acabamento da cápsula não é legal. Deixa eu desejar. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem uma clínica ou ela tem um escritório, ela quer essa apresentação. Ela vai escolher esse café mais pela beleza do que pelo gosto. Porque ela vai querer. Ela vai comprar um pote transparente para pôr as cápsulas do Lor, para ficar bonito. Exatamente. A própria Nespresso, né? Tudo é minimamente calculado para ser elegante. A boutique, até o nome das lojas chama boutique. Pois é. E tem lá em casa, acontece isso. Por exemplo, nesse café, eu sou apaixonada na maquininha que você coloca cápsula, fazer uns stories, a experiência. Mas quando eu acordo de manhã, tem um café que eu tomo que eu me sinto abraçada, que é o Três Corações. Eu olho para aquela embalagem, gente, eu fico, nossa, é isso que eu precisava. Então, uma marca tá no momento que eu preciso estar comigo e a outra tá ali me ajudando a divulgar meu trabalho no dia a dia. E tudo é assim hoje em dia. Tudo tem essas conexões. E hoje, né, as pessoas não estão comprando só a necessidade, né? Porque aquela coisa, café, tem vários. Para dar o efeito do café, tem vários. Mas a gente tá num nível que está buscando experiência. Porque senão acaba virando só sobrevivência, né, gente? Viver do básico. A gente não quer viver do básico. Porque assim, o mundo já é tão difícil, né? A gente pode ter uns prazerzinhos, umas experiências. É isso que faz a gente se sentir vivo. Exatamente. Aí eu acho que é legal, né? Até trazendo, sei que o tema é a identidade visual. Mas tudo faz parte. Então, você pensar na tua empresa mesmo, assim, né? Que experiência que você está trazendo, começando do visual para o cliente, né? Então, se a gente for olhar, essa caneta, eu tenho mais de 100 canetas que eu não ganharia ver. Mas essa eu comprei porque eu queria uma caneta preta e dourada, trazendo ali a figurinha. Tudo, né? Eu, pra não ter risco de verde, caneta, eu comprei 10. Eu adoro que assim também. Deixa eu ver, mas eu comprei 10. Pra eu sempre ter na bolsa e tal. Esse aqui não. Esse aqui eu ganhei, ó. De uma. Vou fazer propaganda de graça. Não é patrocinador. Mas também eu tenho vários bloquinhos. Por que eu escolhi usar esse? Porque ele também combina com as cores, é pretinho. Até a folha é um pouquinho mais amareladinha, combina com a caneta. Exatamente. Então eu tenho, sei lá, mais de 20 bloquinhos lá. Tem uns que não dá pra usar, porque uma cor não parecia. Lembra daqueles antigamente, os bloquinhos de fiado no mercado? Tem se tiver verde, azul. Porque eu faço, esse por exemplo, tá acabando a folha. Mas vou lá, vamos fazer bloquinho da conexão. Por exemplo, você vai escolher um brinde para dar para o seu cliente. E aí, às vezes, você... não vou dar esse aqui. Mas aí, a própria tua logo não combina. Exatamente. Então, eu tenho um pouco de raiva pessoal de empresas que dão brinde com a logo gritando, sabe? Porque aqui, eu dou um exemplo. Você deu isso aqui de brinde, certo? Você não precisa colocar logo na capa. Você pode colocar um relevo baixo da logo aqui, ou você coloca a logo aqui atrás. Porque assim, a pessoa vai usar e quem fala, nossa, que bonitinho, de onde que é? Vai e tem. E outra coisa, né? Aqui esse ainda, ok, mas tem muita coisa que eu uso por causa do tamanho da logo. Não é? As pessoas querem. Muitos clientes falam assim, aumenta a logo. Então eu falo assim, gente, não é a logo grande que vai trazer o seu público, é a experiência que você vai dar. Se você der uma experiência que, tipo, uma experiência de usabilidade que vai ser discreto aqui, mas vai ter a marquinha ali, o cliente vai querer mais e mais, entendeu? Eu ganhei esses vezes um bloquinho, um caderno, na verdade, era bem legal, tal, mas a folha tava a logo bem no meio e, assim, a transparência, tipo, quase nada. Não dá pra usar, não dá. Então, a pessoa gastou, porque o caderno de capa dura. E eu não usar. E tudo isso, até falando, né, dessa parte, a Isadora na identidade completa, ela entrega tudo. Porque eu tenho o bloquinho, né, da edição diamante, o que pedir. Gente, assim, eu trabalho com 3 tipos de planos, né? Eu trabalho com o plano básico, que ele é a logo, paleta de cores,
tipografia, arquétipos, você vai ter o conceito de tudo para você começar. Por exemplo, quando uma pessoa ela compra o plano básico que ela quer, todas as características da identidade visual dela, mas eu pergunto para ela, você sabe mexer em algum programa, tipo Canva, Photoshop, Illustrator? Eu sei que é mais o pessoal do design, mas tipo, se a pessoa não souber, pelo menos mexer no Canva, eu sempre indico ela contratar alguém para mexer nas redes sociais dela, para seguir essa identidade visual, ou até fechar o plano Experience, que é o meu plano de mídias sociais. Porque no meus planos de mídias sociais, além de vir toda essa parte da logo, as características da identidade visual, eu ofereço também banners editáveis para as pessoas conseguirem editar o texto. Mas assim, eu já deixo banners prontos. Eu deixo assim, tenho um pacote de 6 banners. Então são 6 artes diferentes. E eu deixo o texto editável para as pessoas conseguirem editar o texto e postar. E ela nunca vai ter só um tipo de arte. Ela pode mudar uma foto, ela pode mudar um detalhezinho. Então eu indico mais esse plano. E nesse plano também, além de ter banners das mídias sociais, tem as capas de destaques, tem capas de Reels, tem assinatura de e-mail. Ele é bem completo para o pessoal que quer se adentrar no mundo digital. E tem um plano premium que eu ofereço, que ele tem toda a parte da logo, das mídias sociais, mas que também tem toda a papelaria. Então eu ofereço fachada, caderno, envelope, e ele é assim. Esse plano eu faço ele focado para as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que tem um restaurante, para fechar esse plano, eu não vou oferecer envelope à parte para a pessoa, né? Então eu vou colocar lá no plano cardápios, o desenho do jogo americano estilizado. Então, tudo é assim, é dentista. Eu vou oferecer um design da máscara para colocar no logo. Então, é bem específico para cada área. Porque eu quero. Porque o design, eu falo assim. O design em si, ele não é uma arte, ele é uma coisa para resolver, para ajudar a resolver um problema. A pessoa está com problema de se colocar no mercado, de se destacar, é isso que ele vai ajudar a pessoa a resolver. Exato. E o legal, né, tem a falar que são dois profissionais que você mais atende, né? Quando a pessoa entende que, seja ela um profissional liberal, você tem vários dentro de advogado, dentista, arquiteto, sei que você atende bastante, né? Ela não tem nada no começo que diferencia ela do restante. Se a pessoa. Tem gente que já tem experiência, então é aquela coisa da indicação. No começo, você não tem nada. Agora, se você chega ainda sem uma identidade, que realmente assim, você fez algo mais ou menos, como que você vai dar esse primeiro passo? Vai demorar muito mais para conquistar um público, para a pessoa enxergar o valor teu. Sim. E a gente falou um pouquinho de restaurante na questão do iFood, né? Sim. Mas o próprio ambiente, isso aí você faz também, ele interfere? Faz, com certeza. Eu vou dar um exemplo de uma loja de roupa que eu fiz. Chama elas brechó. Elas são para um público mais jovem, então elas queriam ser um brechó, mas não um brechó daquele da tia, lá não sei de onde. É um brechó que ela transmitisse que a roupa era mais cuidada, mas que é para o público mais jovem. Então, assim, além da logo, a gente ter feito uma coisa mais jovial. Nas paredes, a gente pegou os elementos dos partners, das texturas, e elas pintaram na parede da loja, entendeu? Então, isso foi muito legal que a gente fez, assim. E também tem um pessoal de escritório que pega os partners também, que são aquelas texturas que às vezes servem de logo, às vezes é criador de desenhos, e faz o papel de parede só daquele partner e coloca numa parede onde as pessoas visualizam bastante. Então, assim, a identidade visual, qualquer elemento dela, você pode inserir alguma coisa, sabe? Tem uma dentista que ela faz esses procedimentos de harmonização facial, daí ela oferece uma necessaire para os cuidados. Então, cada produto tem o seu rótulo com a logo, escrito o que é, necessaire personalizado. Então, tipo assim, dá para fazer inúmeras coisas. Eu já tive a experiência de querer resolver logo, vou mandar para a gráfica fazer. E não adianta, assim, eles vão fazer, vão entregar a arte feita, mas não intencional. Exatamente. Tem muita gente que acha que cartão de visita hoje em dia tá ultrapassado, né? Mas, gente, não tá, sabe por quê? Eu tenho certeza que todo lugar que você vai no centro, vai ter um lugar lá que vai ter um monte de cartão de visita lá, que as pessoas deixam pra se alguém precisar pegar. Se tiver 2 cartões de visita
um feito de qualquer jeito correndo e outro com uma identidade visual e os mesmos da mesma área, o que tem a identidade visual mais elaborada vai ser o escolhido, porque eles pensam, ó, tá muito bem feito essa identidade, o trabalho deve ser bom. O meu esposo começou uma empresa, né, que é de manutenções, Aham. né, de as hidráulicas e tal, do pessoal que está começando também. E, por exemplo, no caso deles, eles têm essa coisa de atender rápido, Aham. de já resolver para a pessoa, que é um mal do prestador de serviço que a gente ouve em todo lugar, né? Aham. O grau de fidelização está sendo muito alto, isso é Aham. super recente. E também, quando foi pensado, né, de como que ia fazer, identidade e tal, até de ter um Instagram, de ter, Aham. a gente não tem, vou ficar sendo mais indicação mesmo, foi pensado nisso também. Tipo, quais são os diferenciais? Nesse caso, poucas coisas que foram feitas ali, pensadas, de ter logo, de ter uniforme. Já naquele mercado já destacou Já muito. destacou, né? Então, até a questão do valor, ninguém discute preço, ninguém pede Sim, desconto. porque já vê que é de qualidade. Exatamente. E o posicionamento, né, ali no caso, tem de ser uma empresa, não é um prestador que se Aham. é uma coisa que aquele prestador não tem mais, você vai ficar seu serviço, né? Aham. Não, é colocado que tem os profissionais de cada especialidade dentro. Então, e, de novo, essa questão da identidade vai ajudar, né? O próprio cartão, tô lembrando do cartão bem recente, ajuda a transmitir isso mesmo, as escolhidas, a maneira que está disposto. Então, um pouquinho que você Investe, né? um pouquinho sem intencional, você já consegue se diferenciar. Exatamente. Tem um caso, tem uma marcenaria aqui de Londrina que chama Mobiel. Eu fiz um trabalho para eles muito legal que foi envelopamento de veículo. Então eles têm uma van e uma picape para entrega de materiais. E eu fiz o envelopamento, assim, ficou maravilhoso e tudo. E eu sempre, quando eu vejo o pessoal, eles sempre falam assim, meu, as pessoas ligam pra gente porque por causa da identidade o número tá junto no design, entendeu? Porque eles remetem, tipo, ou eles falam assim, nossa, uma pessoa reconheceu a gente porque falou, ah, vocês são da Mobile, eu já vi o carro de vocês na rua. Chama atenção. Chama atenção. Porque o mais comum é aquela coisa clássica, assim, Aham. tipo, tem as informações, né, o carro, Sim. mas totalmente aleatório, assim, não foi pensado. E esse design, tipo, que a logo deles é um N, né? E daí eu fiz o N, eu transformei dentro deles, eu deixei em linhas, inverti e coloquei no carro inteiro. Então, tipo assim, chamou muita atenção. E é só esse detalhe que tem. Porque eles também são uma empresa para alto padrão. Então, tipo, eles queriam alguma coisa que chamasse a atenção, mas que não fosse um circo. Então a gente fez isso que eles adoraram. E é isso. Eu acho que o principal que a gente pode tirar da conversa além da intencionalidade é o quanto que você valoriza o seu trabalho. Porque, claro, a gente tem que ter o esforço, tem que ter a ação, mas tem coisas que otimizam o nosso trabalho. Né? Então, quando a gente fala de uma identidade pensada, de cores, de logo, o tom da voz da marca, também junto ali com o arquétipo e tal, você está otimizando o seu trabalho. Com certeza. Então, pensar nisso, né? Às vezes, quanto que você teria que fazer, se esforçar para passar essa imagem que o visual já te economiza muito tempo. Tá? Exatamente. E também, gente, se você não cuidar da sua empresa ou da sua imagem pessoal, quem que vai cuidar? Se você não valorizar a sua empresa, as outras pessoas não vão valorizar para você, entendeu? Então é isso que eu gosto de trazer para as pessoas, que elas precisam ter, além da intencionalidade, elas precisam ter a intenção e o querer de fazer diferente, de não entregar apenas um produto. Tem que entregar uma experiência, tem que entregar emoção, tem que entregar para as pessoas a necessidade. Tipo, nossa, eu preciso daquela empresa porque eles têm um trabalho diferente e excepcional. Sim, e falar não faço. Falar eu faço isso, eu faço aquilo. Aquele é o que a gente está falando, é mostrar. Mostrar, tem que mostrar. E onde que a gente falou do Instagram, que é muito legal, a gente falou do ponto físico, tem mais algum lugar que a pessoa acaba utilizando essa identidade? Olha, se eu te falar, tem um número, eu vou falar alguns, mas tem inúmeros lugares. Por exemplo, o Google ADS, que é para fazer as propagandas, para sair nos sites, tudo. Tem sites, tem o próprio LinkedIn, que
diferentes profissionais, todos fazem assim. Tem os outdoors pela cidade. Muita gente também faz panfletagem, ou muita gente marca encontros assim, fazem reuniões e entregam. Então, tipo assim, se você pensar bem, é inimaginável. Então, infinitas possibilidades que você pode usar essa identidade visual, sabe? E eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa área, porque assim, ela faz a gente acreditar que a gente pode mudar o mundo, que a gente pode fazer melhor, sabe? Às vezes, dependendo do setor, é aquela coisa meio invisível, mas que tá fixada, né? Então, já deixando, né, um meio geral, se você está precisando valorizar sua marca, o que você faz, se está começando uma empresa, você, principalmente quem já está aí no mercado, está precisando daquele up, toda vez que a gente faz de identidade, dá aquela vontade mesmo de fazer as coisas, fazer certo, para seguir uma linha, seguir as cores. Então, aproveite, né? A Isadora vai deixar aqui o contato, o Instagram e tal. Mas se interessa também, né? Tem que querer, gente, porque não adianta nada você vir falar comigo se você não tá com essa intenção de fazer diferença para as pessoas. Então, realmente tem que querer. Muito bom. E para quem tá gostando, quer te achar, Isadora, quais são os meios mais fáceis de te encontrar? Como que se a pessoa te fala com você? Eu vou deixar aqui o meu Instagram, né? Que é @eternadesign. Eu ponho na descrição. descrição. E também tem o meu WhatsApp, que você vai pôr na descrição. Muito isso. Meu WhatsApp. Esses 2 meios eu sempre estou ativa 24 horas por dia. Não importa se é domingo ou se é sexta-feira à noite. Então pode me chamar lá e a gente vai conversar e entender o que é melhor para você e para sua empresa. Maravilha. E se você veio, né, pela Isadora, ou pelo algoritmo aí, o meu Instagram é o Michele com 2 L's e E, Salgado. Ponto oficial, também tá aqui na descrição. E se por acaso você ficou curiosa para saber um pouco mais de show, bem breve aqui na Foco e Ação, que é o nosso grupo semanal, o nome já diz tudo, né? Foco e Ação, que dá aquele up para você seguir a semana fazendo o que tem que ser feito, principalmente quem é empresa pequena ou sozinha. E você não tem pessoas para você se reunir, para trocar ideia. Essa é a intenção desse grupo, e tem um valor super acessível. Também no final, aqui da descrição, eu deixo o link do site para vocês conhecerem um pouco mais. Quer deixar um recado final? Eu quero deixar uma experiência, gente, porque eu faço parte do Foco e Ação. E eu posso dizer para vocês que mudou a minha vida da água pro vinho, desde que comecei a ter contato com as empresárias e que eu vi que todo mundo ali tá com o mesmo problema. A gente só precisa ver onde que tem que alinhar e tudo, e a Michelle é perfeita. Quero agradecer muito por ter topado participar do podcast. de destravar aqui, né? A de prontidão aceitou o convite. E eu tenho certeza que vocês aprenderam muito também, vão levar bastante coisa. E se interessar pelo trabalho dela, olhem aqui, perguntem. Tá, tudo na descrição. Pode fazer perguntas no comentário que a gente vai responder. Não tenho medo. Às vezes a pessoa acha que ela sempre que é um valor fora. Não. E tal. Então, assim, como ela falou, tem planos para cada caso, né? Desde o barato, mais elaborado. E às vezes tem aquela história do barato sai caro. O barato sai caro existe muito. Às vezes, ou você fez por conta, ou com um profissional que às vezes não tem a mesma experiência, e aí você faz logo, faz material gráfico, até no local, e passa um pouquinho, você já não quer mais aquilo, então, trazendo o que a Isa falou da própria Etera, né? E a ideia é ser algo que vai permanecer. Sim. Então, se você quer uma empresa robusta de longo prazo, vale a pena, é um serviço que vale muito a pena, mas também, se quiser mais conhecimento, acompanhe a Isa lá no Etera, que você vai aprender bastante. Obrigada, Mi. E se você ainda não assistiu os outros episódios, né, já tem 3 no ar nesse momento que a gente está colocando esse, volta lá, que eu tenho certeza que você vai também aproveitar muito. Muito obrigada pela audiência e esperando vocês aí nas nossas redes sociais e uma vez por semana também, na segunda-feira, tem episódio novo. Se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui. Ajuda a gente, né? Então ajuda a gente a conhecer o engajamento, vai fazer toda a diferença. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.